Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Bem-vindos ao Debate. Imagina que você herda uma mansão antiga, uma mansão colossal da sua família. Ela tá lá há gerações, sabe, cheia de história, memórias. Uhum. Mas o telhado tá desabando, as fundações estão totalmente rachadas por tempestades e você percebe que a estrutura simplesmente não se sustenta mais. E para a mente secular, essa estrutura em ruínas é a crença literal em Deus. Então, inevitavelmente você decide se mudar. O grande problema não é sair da casa. O problema é o que você leva com você, né? Exato. O dilema começa no momento em que você precisa empacotar as suas coisas. Você leva aqueles móveis antigos, pesados, com todos os defeitos deles, só porque sempre estiveram na família e dão aquela sensação de pertencimento. Ou, sei lá, você deixa absolutamente tudo para trás e mobília sua casa nova só com peças recém-fabricadas, funcionais, construídas com base na mais fria precisão da engenharia atual. É uma ótima analogia, porque essa decisão de abandonar ou manter a mobília velha é, no fundo, a questão de sobrevivência civilizatória do nosso tempo. Como a gente, enquanto espécie, vai navegar esse século XXI se não tivermos um consenso básico sobre o que constitui uma vida boa, ética, com propósito, totalmente fora daquele guarda-chuva da religião? Pois é. E hoje o nosso debate mergulha no contraste fascinante entre as obras de dois grandes pensadores contemporâneos que tentam responder exatamente a isso. De um lado, eu trago a visão do filósofo francês André Comte-Sponville, que é o autor de O Espírito do Ateísmo.
Ele defende que a espiritualidade ateia exige sim uma fidelidade consciente e histórica aos valores judaico-cristãos. E por que isso? Porque a ciência, por mais avançada que seja, ela é fundamentalmente incapaz de responder a questões morais. Bom, e do outro lado, eu defendo a posição do neurocientista americano Sam Harris, no livro dele, The Moral Landscape, A Paisagem Moral. O Harris simplesmente joga essa ideia de fidelidade pela janela. Ele argumenta, de forma muito clara, que a moralidade não é só uma herança filosófica abstrata. Ela deve ser tratada como uma ciência exata do bem-estar neurobiológico. Certo. E isso, na visão dele, exige um abandono frontal dessas tradições religiosas que, vamos ser honestos, hoje se provam arcaicas e frequentemente nocivas. E, para a gente não ficar só num debate gringo entre um europeu e um americano, a gente vai trazer a análise crítica do Jorge Guerra Pires. Ele testa essas duas visões contra a realidade geopolítica e social aqui do Brasil. Perfeito. O curioso é que o Comte Sponville e o Harris começam na mesma página, né? Ambos concordam integralmente que o ateísmo não é o fim da moralidade e nem o fim da espiritualidade. Com certeza. A ausência de um criador cósmico não significa ausência de sentido. Isso! A grande fratura, a verdadeira guerra entre os dois, é sobre de onde nós extraímos esse sentido. E para estruturar isso, a visão do Comte Sponville se apoia fortemente naquela distinção que o filósofo David Hume fez séculos atrás, aquela entre o ser e o dever ser, a famosa guilhotina de Hume. Ah, a famosa guilhotina. A ciência é maravilhosa, mas ela pertence ao reino do ser. Ela nos descreve os fatos, como as células se dividem, como a gravidade atua, como os planetas orbitam, mas a moralidade, ela pertence ao reino do dever ser. Nenhuma descoberta científica, não importa, quantos microscópios você use, vai mudar o fato de que nós precisamos escolher ser justos. E é aí que o Comte Sponville introduz a figura do ateu fiel. Tá, mas o que ele quer dizer com fiel nesse contexto? O ateu fiel é o indivíduo que perde a fé no sobrenatural, mas se recusa a fazer tábula rasa do passado. Ele preserva a fidelidade à tradição judaico-cristã porque ela moldou a civilização ocidental. A espiritualidade, para ele, é habitar essa tradição com gratidão, sabe? Fundindo a moralidade com a sabedoria filosófica. Olha, o Harris atropela essa guilhotina do Hume sem dó nenhum. Para ele, essa ideia de que a ciência e a moralidade estão separadas por um muro intransponível é, na verdade, uma ilusão muito perigosa. A moralidade no mundo real diz respeito a uma única coisa: o bem-estar das criaturas conscientes. Será mesmo só isso? Sim, não existe ética flutuando no éter. Se uma ação afeta a experiência de um ser humano ou animal, causando agonia ou causando alegria, isso é um fato. E aqui entra o ponto central do Harris. O bem-estar não é mágica. Ele depende de eventos físicos no mundo e de estados neurobiológicos que são reais e são mensuráveis no cérebro. Entendo a premissa, mas... E só para completar a linha de raciocínio, se a moralidade trata do bem-estar e o bem-estar é um fenômeno biológico, então existem sim respostas científicas certas e erradas sobre como nós devemos viver. E tem mais, o Harris separa a moralidade da espiritualidade. Moralidade é como tratamos o outro. Espiritualidade é sobre estados de consciência, como o êxtase e a transcendência. Coisas que a gente pode investigar através da neurociência e da meditação, sem precisar importar dogmas antigos. Peraí, vamos devagar com essa ideia de que a ciência pode simplesmente ditar as regras da moralidade. Eu entendo a sedução de ter respostas objetivas, mas isso me cheira a um reducionismo imenso. Reducionismo? Por quê? Deixa eu tentar ilustrar isso. Pensa no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para redes sociais, por exemplo. A ciência e a engenharia nos dizem exatamente como maximizar o engajamento, certo? Sim, com certeza. Eles mapeiam lá a liberação de dopamina, otimizam o feed para manter a gente rolando a tela infinitamente. Ou seja, a ciência entrega o mecanismo perfeito.
Mas o código não pode nos dizer se a empresa deve priorizar a saúde mental dos adolescentes em vez da receita publicitária. O algoritmo só descreve o comportamento humano, mas decidir intervir e dizer, olha, isso está destruindo os nossos jovens, nós devemos parar, isso é uma escolha moral. Requer um filósofo, sabe? Não um programador. A ciência nos dá o painel de controle, mas ela não diz para onde a gente tem que dirigir. Eu entendo o seu ponto, mas você está limitando a definição de ciência apenas à engenharia mecânica da coisa. Vamos usar o seu próprio exemplo das redes sociais. Como que a gente sabe que o algoritmo está, entre aspas, destruindo os jovens? Não é por uma intuição mística. Não, claro que não. É porque a ciência mapeia isso. Nós podemos literalmente medir os picos de cortisol, o hormônio do estresse, numa geração inteira de adolescentes privados de sono. A gente pode usar exames de ressonância magnética funcional para observar as mudanças na rede de modo padrão do cérebro de pessoas em depressão severa, depressão causada por isolamento social. Sim, os dados mostram isso, mas O sofrimento incalculável de uma crise de saúde mental não é um conceito filosófico abstrato. É um estado fisiológico real, mensurável, sabe? De criaturas conscientes. Se nós concordamos que causar picos crônicos de cortisol e ideação suicida é afundar o bem-estar no que o Harris chama de vales da miséria, então é cientificamente, objetivamente, factualmente errado otimizar esse algoritmo pro vício. A empatia não é mágica, são neurônios espelho disparando. Se podemos medir a destruição fisiológica do trauma, nós podemos cientificamente definir quais ações são moralmente erradas. Mas você percebe a armadilha na sua própria fala? Você acabou de dizer, se nós concordamos que afundar o bem-estar é errado. Exato. Nós precisamos concordar antes. E essa concordância é um axioma filosófico. Eu não chamaria de armadilha. Do laboratório colando um adesivo de ciência por cima. A medicina só funciona porque nós já decidimos culturalmente que a vida vale mais que a morte. Imagina, sei lá, um sociopata hiperracional. O cérebro dele pode registrar um imenso bem-estar, uma cascata de dopamina absurda ao manipular e destruir a vida dos outros. A neurociência vai olhar para o cérebro dele e dizer, olha, ele está num estado de pico de bem-estar, o que diz que o cérebro dele está errado. A máquina de ressonância magnética não tem juízo de valor. É o nosso arcabouço moral herdado, a nossa tradição que aponta para o sociopata e diz, isso é uma aberração. Sociopata que extrai prazer do sofrimento alheio é uma anomalia biológica. É como alguém que come vidro achando que é nutritivo, sabe? A existência dessa pessoa não invalida a ciência da nutrição. E o sociopata não invalida a ciência da moralidade. Mas a comparação é... Espera. A paisagem moral do Harris olha para a teia inteira da experiência humana. Se o bem-estar do seu sociopata causa o colapso sistêmico, o medo crônico e a dor aguda em outras dezenas de pessoas, a soma total da experiência consciente simplesmente despenca. A ciência lida perfeitamente com avaliações sistêmicas. A gente não precisa de um debate metafísico interminável para diagnosticar que uma sociedade onde todos vivem aterrorizados uns pelos outros é objetivamente pior e muito mais disfuncional do que uma sociedade cooperativa. Bom, mesmo se eu conceder que a neurociência consiga mapear o nosso bem-estar social perfeitamente, lá numa tela de computador, eu ainda sinto que há algo incrivelmente estéril nisso tudo, entende? O mapeamento da amígdala não explica o assombro profundo que a gente sente ao olhar para um céu estrelado. O Harris e a sua ciência reduzem a nossa vivência a uma contabilidade de prazer e dor. Olá a todos. Nesse vídeo eu gostaria de convidar vocês a conhecer, os meus livros, são vários, mas aqui eu vou mostrar para vocês 2 livros que estão impressos, que eu imprimi. Um deles é de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, esse livro basicamente fala da história de Jesus visto de um ponto de vista cético, visto de um ponto de vista de teoria da evolução. Então eu queria convidar vocês a conhecer o livro. O livro faz uma análise da história de Jesus, mas sempre pensando do ponto de vista cético, e sempre pensando do ponto de vista de que a história de Jesus foi uma história construída
com um objetivo muito parecido com personagens de quadrinhos como Wolverine, Superman. São personagens que são criados em momentos específicos da história, né? No caso do Superman, foi uma depressão nos Estados Unidos. Nós temos Jaspion, todos esses personagens que são criados por culturas como a japonesa, em momentos de dificuldade. Jesus foi muito possivelmente criado em um momento difícil no Império Romano, no qual havia muita repressão da parte do Império Romano. Então, um convite para vocês conhecerem. O segundo livro que eu sugeri para vocês é A Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro relativamente curto, como vocês podem ver, no qual eu faço uma análise, a introdução nesse caso, né? O livro será lançado em volumes, né? Esse aqui é o volume 1, a introdução. Os outros volumes ainda não estão disponíveis, mas vocês já podem encontrar na Amazon. Então eu queria convidar vocês a conhecer o meu livro A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada. Ah, mas não é só prazer e dor. Mas parece. E é por isso que o Comte Sponville defende com unhas e dentes a espiritualidade. Se a ciência define o bem-estar social, isso exclui o espírito humano. Para o Sponville, a espiritualidade ateia acontece quando a gente funde tudo. A moralidade, levada ao seu limite de amor, de sabedoria, de ação no mundo. Ela é a espiritualidade em si. E é bem aqui que o Comte Sponville dá um tino no próprio pé. E a análise do Jorge Guerra Pires expõe isso de forma brilhante. Ao fundir moralidade com espiritualidade, o Comte Sponville, na prática, esvazia a espiritualidade de qualquer significado transcendente. Como assim esvazia? Ele transforma a espiritualidade em mera decência social. Pagar os impostos em dia, ser educado no trânsito, não mentir para o vizinho, tudo isso é ser ético, ótimo. Mas espiritualidade? Espiritualidade deve significar algo além. O Harris não apaga a espiritualidade, ele a liberta. Como ele a liberta se ele quer, medir tudo em laboratório? Porque a transcendência também acontece no cérebro. Quando a gente olha para as estrelas e sente esse maravilhamento, ou quando meditamos profundamente, o que a ciência mostra é que a rede de modo padrão do cérebro, aquela área responsável por gerar o nosso senso de eu, o nosso ego, as nossas ansiedades, ela literalmente silencia. O limite entre você e o universo simplesmente desaparece. Certo, um estado alterado. E essa é uma experiência espiritual genuína e muito profunda. Você não precisa acreditar que o céu é governado por um deus tribal para sentir isso. O Harris separa a moralidade, que é a ciência de como convivemos e evitamos o sofrimento, da espiritualidade, que é a ciência de explorar os picos de consciência da mente humana. Ao misturar as duas coisas, o Comte Sponville exige que a nossa conexão com o cosmos esteja amarrada a um conjunto de deveres herdados do passado. Mas por que separar? Nós não somos criaturas divididas em compartimentos. A maneira como eu me conecto com o universo afeta intimamente a maneira como eu trato as pessoas. O Comte Sponville bebe muito da filosofia de Spinoza. Ah, sim, Spinoza. E quando Spinoza fala sobre a natureza, e aqui a gente precisa lembrar que para o Spinoza, a natureza ou Deus não é um senhor barbudo no céu ditando regras, certo? É a totalidade absoluta do universo, as leis inescapáveis de tudo que existe. Ele argumenta que entender a nossa pequena, minúscula engrenagem dentro dessa vasta maquinaria nos torna naturalmente mais humildes e mais pacíficos. A contemplação da verdade gera amor, e esse amor gera a ética. Mas, Só para terminar, separar a moralidade e a espiritualidade soa totalmente artificial. Pior ainda, a exigência do Harris de abandonar as tradições nos coloca em risco. De onde nós tiramos o vocabulário para essa empatia se destruirmos o nosso passado religioso? Mas esse é exatamente o cerne da guerra entre as duas visões. Porque, olha, convenhamos, ideais como os direitos humanos universais, a dignidade inalienável do indivíduo, eles não nasceram espontaneamente num tubo de ensaio. Eles foram forjados no caldo cultural do Ocidente, que é fortemente calcado no judaísmo e no cristianismo. Até certo ponto, sim. Pensa no conceito do ágape cristão, aquele amor incondicional pelo outro independentemente do mérito dele, o amor pelo mais fraco até pelo inimigo. A fidelidade que o Comte Sponville propõe não é pedir a um ateu que acredite na ressurreição, é ter gratidão histórica. Ao tentar descartar a tradição cristã como lixo arcaico em nome desse realismo neurobiológico, o Sam Harris não está sendo meio ingênuo.
Ele não está jogando a mobília da nossa estabilidade social no lixo só porque os estofados estão velhos. A sua defesa da tradição é eloquente, é bonita, mas é baseada numa premissa historicamente muito falha. O Harris apontaria, e com total razão, que essa lealdade passiva assume que o cristianismo detém os direitos autorais da ética. Não direitos autorais, mas o berço. Valores como compaixão, justiça, cuidado com os doentes. Isso já pulsava no estoicismo grego e romano, nas filosofias orientais e, fundamentalmente, na biologia evolutiva dos primatas muito antes do primeiro concílio da Igreja, sabe? O cristianismo envelopou essas coisas e colou a marca dele nelas. Mas além de não ter inventado a moralidade, a tradição cristã não é, de forma alguma, eticamente homogênea. Bom, mas nenhuma construção humana de longo prazo é homogênea, né? Nem mesmo os movimentos políticos seculares. Certo, mas a ciência e as filosofias seculares possuem mecanismos embutidos de autocorreção. A ciência descarta teorias mortas. As religiões dogmáticas ancoram sua ética em revelações que são supostamente imutáveis. O cristianismo primitivo não apenas tolerou a escravidão, ele conviveu com ela e muitas vezes a teologia justificou isso. Esse é um passado sombrio. E se a gente quiser olhar para o século XXI agora, os dogmas dessa tradição estão ativamente sabotando o bem-estar empírico das criaturas conscientes. Imagina a oposição brutal ao uso de preservativos no auge da crise de HIV, ou a criminalização de pesquisas com células-tronco que poderiam, aliviar o sofrimento de milhões. Pedir a um ateu de hoje que seja fiel e grato a uma tradição que ainda perpetua miséria tangível? Olha, isso é inércia intelectual. Eu compreendo a indignação, mas o Comte Sponville rebate dizendo que não pede submissão aos ditames institucionais da Igreja. Ele propõe uma comunhão de mentes. Ele acredita que nós podemos separar o joio do trigo, mantendo o impulso comunitário e o arcabouço humanista que a religião organizou tão bem. E é bem agora que eu trago de volta o ensaio cirúrgico do Jorge Guerra Pires. Porque essa comunhão de mentes do Comte Sponville não sobrevive a 5 minutos de realidade geopolítica fora da bolha dele. Tá, e onde ele quer chegar com isso? O Pires levantou o espelho do Brasil em contraposição à Europa. O romantismo do Sponville funciona divinamente bem na França, onde ele escreve. Lá, as catedrais são quase museus estatais, o Estado é fortemente laico e a Igreja é uma força institucional, vamos dizer, domesticada. O contexto faz diferença. Nesse cenário de paz garantida da Europa, propor ser um ateu fiel aos ecos do passado é uma pose filosófica chique e inofensiva. Mas o Brasil não é a França secular. Aqui, o cristianismo não é uma memória gentil. É um rolo compressor político, vivo, sedento por poder de Estado. A gente tem bancadas enormes no legislativo definindo leis civis, travando direitos de minorias, moldando educação, controlando verbas, tudo isso com base estrita em teologia evangélica e católica. Eu confesso, eu tenho que admitir que esse enquadramento me pega de surpresa. Realmente, no contexto brasileiro, a dinâmica é radicalmente diferente. Pedir gratidão histórica e fidelidade a uma instituição que hoje ativamente ataca o próprio Estado laico soa como pedir que o oprimido colabore com o opressor. Exatamente. No Brasil, pedir fidelidade não é sabedoria, é pura rendição política. A postura do Comte Sponville, quando você aplica ela a democracias vulneráveis, ela desarma os livres pensadores. A abordagem do Sam Harris, por outro lado, de ancorar a moralidade na ciência rigorosa do bem-estar, ela nos fornece uma armadura real, Porque ela exige provas. Isso, exige evidências. Exige que qualquer política pública seja justificada pela redução da dor e promoção da saúde mental e física, e não por um versículo de um livro antigo. Olha, é um nocaute geopolítico contundente, sem dúvida. Mas, ainda assim, eu preciso questionar uma coisa fundamental. A armadura da ciência não é fria demais para vestir a humanidade? Fria como? Sim, a ciência exige evidências e o contexto brasileiro exige resistência política contra essas teocracias.
Mas nós não somos meros computadores de otimização de dopamina. Nós somos o animal narrativo, a gente precisa de histórias. Quando você estuda os grandes movimentos que derrubaram a escravidão, ou, sei lá, o movimento dos direitos civis do Martin Luther King Jr., eles não mobilizaram as massas lendo gráficos sobre níveis de cortisol ou ressonâncias magnéticas. Não, claro que não. Eles invocaram histórias de libertação, apelos apaixonados à alma humana, muitas vezes usando a própria linguagem religiosa subvertida para buscar a justiça. O Harris subestima visceralmente a nossa necessidade psicológica de mitologia e de pertencimento a algo contínuo. O Martin Luther King usou a linguagem da igreja porque era a única linguagem disponível na cultura dele naquele momento. Mas a justiça do que ele buscava era empiricamente irrefutável. O racismo e a segregação causavam destruição psicológica, pobreza sistêmica, morte. Causavam vales de sofrimento. A questão é, por que nós insistimos que as únicas narrativas capazes de mobilizar o coração humano têm que ser baseadas em mitos da Idade do Bronze? Porque, a história humana não se apaga como a borracha. A cultura leva muito tempo para destilar símbolos de compaixão. Mas nós podemos escrever novas histórias, histórias melhores, mais inclusivas, baseadas na realidade mesmo. Quando você compreende a escala do universo que o telescópio James Webb revelou, ou a complexidade insana da evolução biológica que transformou poeira estelar em cérebros capazes de amar, isso não é suficiente para gerar reverência? É inspirador, eu admito. A ciência do florescimento humano está só no seu começo. Assim como a gente não podia prever as curas da medicina moderna durante a peste negra, nós não conseguimos ainda sequer imaginar a profundidade, a empatia e a riqueza de uma cultura que ancore a sua ética e a sua espiritualidade na investigação rigorosa de como a consciência funciona. Nós não precisamos das mobílias carcomidas se temos a engenhosidade para construir algo infinitamente superior. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que os caminhos se dividem claramente no nosso diálogo de hoje. Do meu lado, eu confesso, ainda guiado pela cautela do Conte Sponville, eu me mantenho firme na ideia de que a vida humana é demasiado caótica e poética para ser gerida apenas como um laboratório de neurociência. Uma civilização que tenta criar uma tábula rasa, que destrói completamente o vocabulário e os laços do seu passado em nome de uma precisão clínica, corre um risco gigante de perder a própria identidade, a fidelidade humanista ao que de melhor herdamos, a misericórdia, a justiça intrínseca. Isso não é irracional, sabe? É a sabedoria de reconhecer que não começamos o mundo do zero a cada geração. E da minha trincheira, ancorada no pragmatismo do Harris e nas advertências geopolíticas do Jorge Guerra Pires. O meu resumo é que apegar-se ao passado por puro medo do futuro nos custa caro demais. O progresso moral genuíno e uma espiritualidade autêntica exigem, muita coragem. Coragem para romper. A coragem de descartar tradições que, no saldo final, perpetuam o tribalismo e a dor, especialmente em contextos onde a religião se recusa a abandonar o poder político. A verdadeira compaixão não vem de obedecer a histórias antigas, vem do compromisso empírico e científico em maximizar o bem-estar e mitigar o sofrimento daqueles com quem a gente divide este planeta. Bom, ambas as perspectivas mostram que a transição para um mundo mais secular está longe de ser um caminho simples, ou apenas uma negação, né? Ela exige uma reconstrução monumental de como enxergamos a ética e a nossa conexão com o universo. O embate entre o Sponville e o Harris não resolve o dilema, mas ilumina perfeitamente a complexidade da nossa era. Sem dúvida nenhuma, a neurociência tem potenciais muito profundos que a gente mal arranhou hoje. E o peso histórico que você defendeu tem nuances vastas nas obras do Sponville. Se o ouvinte quiser se aprofundar, a leitura dos textos originais é fascinante e essencial, especialmente para entender essas pressões locais de poder que definem como essas ideias sobrevivem na prática. Chegamos então ao fim do nosso tempo, voltando lá à varanda daquela nossa
nossa velha mansão em ruínas do início, o teto cedeu, a mudança é totalmente inevitável. Você já está na calçada, olhando para frente. A resposta definitiva não está com o Conte Sponville e nem com o Sam Harris. A pergunta que deixamos nas suas mãos hoje é: quando você abrir a porta da sua nova casa secular, o que de fato você terá escolhido levar nas suas caixas? Obrigado por pensar conosco hoje e até a próxima.